Meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez com esta programação, a Bíblia e a família. Que alegria, que prazer, que satisfação nós temos de estarmos aqui, estamos juntos para aprender mais da palavra do nosso Deus. Para esta noite nós temos um tema muito atual, um tema forte, um tema que com certeza a sua família precisa ouvir a explicação desse tema que eu vou revelar logo mais. O programa Bíblia e a Família já está no ar. Você é o nosso convidado para permanecer conosco até o final desta programação. Quero te convidar para nós fazermos uma oração e darmos início a esta programação. Oremos. Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome. Te louvamos e te exaltamos por essa oportunidade que o Senhor tem dado a nós de sermos edificados com a tua palavra. Nos ajude nesta noite a compreender um pouco mais da sua poderosa palavra. Visite, ó Deus, cada família, faça com que o teu Espírito Santo entre nos corações, convença, que o teu Espírito Santo possa trazer a luz da sua palavra para este lar, para esta casa. Nós oramos, ó Deus, a ti, dando início a essa programação para sermos abençoados pelo Senhor. Oremos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, a Bíblia e a Família é um programa da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Uma igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E eu quero te convidar para juntos aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Como está a saúde emocional e espiritual da nossa família, da sua família, da minha família? Vivemos em um mundo em que as pessoas vivem das novidades. Atualmente, o dono do Instagram lançou uma nova rede social e, segundo Zuckerberg, poucas horas após o lançamento, isso na última quarta-feira, 10 milhões de pessoas já se inscreveram nessa nova rede social. Na segunda passada, o número havia aumentado para 100 milhões de inscritos. Em busca desesperada por novidades, o que isso pode afetar na nossa família? O que podemos aprender com estas novidades? Quais as ideias que dominam a nossa época? Existe alguma ameaça no que tange a nossa família por detrás das novidades do progresso? Hoje, no nosso programa Bíblia e a Família, nós vamos falar sobre a família no contexto da pós-modernidade. O tema vai ser esse, a família e a pós-modernidade. Como escapar? Esse vai ser o tema da nossa programação. Nós vamos para a Bíblia Sagrada e da Bíblia nós vamos tomar o exemplo da família de Ló, o sobrinho de Abraão, que saiu com ele do Ur dos Caldeus, foi habitar em Harã e depois saiu peregrinando com sua família ao lado de Abraão. Ló passou pela Síria, entrou em Canaã, depois desceu com Abraão até o Egito. E olhe que o Egito, a capital de um poderoso império da antiguidade. O que havia de mais moderno naquela época, os egípcios já desfrutavam. Será que a passagem de Ló pelo mundo moderno, lá no Egito, o fascinou em alguma coisa? O que podemos aprender com o tempo de Ló e qual a sua relação com o nosso tempo? Acredito que você quer saber dessas informações e muito mais. Então eu te convido a ficar conosco, porque para nos ajudar a entender esse contexto da pós-modernidade, a família e a pós-modernidade, está conosco mais uma vez, com muita alegria, professor Givanildo Tavares, nessa tarefa tão difícil de, através da Bíblia Sagrada, através da vida da família de Ló, nos explicar a respeito da família e a pós-modernidade. Professor Givanildo Tavares, seja muito bem-vindo.
nesse desafio que eu digo que não é um pequeno desafio. Muito obrigado, caríssimo Josimar Deoclésio. Quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez no programa A Bíblia e a Família. Este programa, de fato, ele veio para ficar, pois ele tem um propósito muito digno, que é conduzir as famílias por meio da Bíblia Sagrada. Sabemos que a Bíblia é o manual do cristianismo, é o princípio fundamental de todos os discursos, e isto não quer dizer que nós não reconheçamos qualquer tipo de discurso que venha da ciência, questões externas, mas o nosso princípio dialogal parte exclusivamente das Escrituras. Então, eu estou feliz por estar aqui, poder contribuir e podermos dialogar através desse tema e buscar nas Escrituras algo que possa nos exemplar e nos direcionar nessa jornada, nessa comunicação sobre a Bíblia, a família e a pós-modernidade. O que podemos aprender, principalmente, como você falou, na família de Ló. Estamos aqui, é um prazer estar com você, você que está no seu lar, com sua família, e certamente vamos tirar algum proveito da parte do Senhor, com a graça do Senhor, com a misericórdia do Senhor. Muito bem. Antes de nós, de fato, ouvirmos o nosso professor Givanildo Tavares discorrendo da Bíblia Sagrada, nesse tema desafiador, a família e a pós-modernidade, como escapar? Nós vamos aprender a respeito disso, mas antes queremos mandar um abraço para o nosso muito digno pastor, pastor Djalma Silva, a sua muito digna esposa, a irmã Givanete, toda a sua família, sejam muito abençoados, são os nossos líderes espirituais aqui na cidade de Santa Rita. Mas antes, de fato, também queremos ouvir um louvor. Temos um louvor agora escolhido do repertório da Banda Betânia. Queremos que você, juntos, possamos louvar ao Senhor. Então vamos ouvir esse louvor da nossa banda Betânia. Vamos para esse louvor no nome de Jesus.
amados irmãos, estamos de volta com o programa A Bíblia e a Família. Queremos, com muita alegria, pedir que você compartilhe esse vídeo para que mais famílias sejam alcançadas com esta palavra, com essa programação desta noite. O professor Givanildo tem uma missão de fazer a exposição da palavra de Deus e nos trazer explicações sobre a família e a pós-modernidade. Como escapar? Eu quero tomar um texto, professor Givanildo Tavares, e depois já queremos ouvir as explicações a respeito desse tema e fazer algumas perguntas também. Livro do Gênesis, capítulo 19, nós falamos que vamos tomar, por exemplo, a família de Ló, capítulo 19, versículo de número 12, até o versículo de número 17, uma leitura um pouco extensa, mas vamos ler bem rápido. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e as tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Capítulo 19, verso 12 ao 17, esta é a leitura oficial. E queremos, a partir deste momento, ouvir o professor fazer a exposição e a explicação a respeito desse tema, que, repito, a família e a pós-modernidade. Professor, o senhor discorrendo na Bíblia Sagrada, eu gostaria que o senhor desse uma rápida explicação de quais as principais características da pós-modernidade, e sinta-se à vontade. Josimar, tratar do tema da pós-modernidade é tentar compreender um fenômeno social que domina o nosso contexto. Naturalmente, os sociólogos da área da ciência social e da política e da história, tudo partiu de um francês que dividiu a história entre Idade Antiga, e ele chamou de Idade Antiga o período que ele chama de pré-clássico, que seria o período das origens das nações mesopotâmicas, questão dos caldeus, os assírios, a Babilônia, esse seria o Egito Antigo, seria o período pré-clássico, antes do clássico. Tudo isso dentro do primeiro momento chamado Idade Antiga. Sim. Tem o período pré-clássico e o período clássico. O clássico ele identificou como as nações, como os gregos, os romanos. Ele chamou de período clássico. A cultura greco-romana ele chamou de clássico, é a cultura clássica. E essa Idade Antiga, que é a primeira idade, a Idade Antiga, ela vai até depois de Cristo. Isso começa antes de Cristo, com os povos da Mesopotâmia, o Império Babilônico, o Império Assírio, depois e o Império Egípcio, né?
E o período clássico com o Império Greco-Romano, porque primeiro os gregos, depois os romanos. Uhum. E esse período romano se estende até a queda do Império Romano do Ocidente, que é em 476, quando cai o Império Romano, e com a invasão dos bárbaros, e dá início o que ele chama de Idade Média. Uhum. Você tem a Idade Antiga, Sim. com 2 momentos, o pré-clássico e o clássico, e agora a Idade Média, a Idade do Meio, chama Idade Média, porque tem uma depois dessa. Sim. Né? Então ele chamou de Idade Média. Essa Idade Média é um período de 1000 anos. Calcula-se 1000 anos porque começa com a queda do Império Romano e se estende até a queda do Império, a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Então deu um fim à Idade Média, e a Idade Média está dividida em 2 momentos, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Sim. E dá início então o que chama de Idade Moderna, com a tomada de Constantinopla. E aí foi 1400, eu acho que é 53, se eu não me engano. E começa a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela tem uma marca. Essa marca é a ênfase na razão, a ênfase no homem, as novas descobertas científicas, a criação do método científico, e o mundo está passando por uma série de modificações, porque antes que vai dar origem a essa Idade Moderna é um período chamado de humanismo, que ele tem uma base no que se chama de na busca pelo o modelo clássico de estruturas, de pensamentos. Os homens começaram com a tomada de Constantinopla a buscar os manuscritos gregos dos filósofos. Mas o que isso tem a ver com família, né? Que tem a ver com Ló. Então eu vou resumir aqui. Esse novo período que dá início à Idade Moderna, ele tem uma série de desenvolturas agora, voltado assim, a ruptura, vem a Reforma Protestante em 1517, na Idade Moderna. Sim. Que modifica o Ocidente de uma vez por todas, a quebra do poder hegemônico da Igreja Católica, o fim do modelo de sistema feudalismo. Então, um despertamento para o capitalismo, novas modalidades de desenvolvimento cultural. Sim. E isso vai se estendendo agora, e chega o século XVII, e dá origem a um pensamento chamado de iluminismo, o período das luzes. E esse iluminismo se caracteriza pela valorização da razão, o homem dando ênfase à própria razão, o pensamento, a ciência. O conhecimento que deve prevalecer daqui para frente é o conhecimento comprovado de forma objetiva, que é o conhecimento científico. O conhecimento religioso, que está do cristianismo, sim, esse aí é subjetivo, fica só para a sua religiosidade subjetiva, uma questão de foro íntimo, né? Ok. Então, dividiu Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Essa Idade Moderna, ela sofre aí uma interpretação diferente, porque alguns autores entendem que com a tomada da Bastilha, que era uma prisão da França, onde estavam os presos, os ricos, os homens que eram condenados e tal, e por qualquer coisinha que questionasse o poder ia preso lá, então ela era um símbolo de opressão. Então atacaram essa prisão e destruíram. Isso deu origem à Revolução Francesa. Sim. Que vai ser chamado aí do início da Idade Contemporânea. Que contemporânea é um evento que aconteceu nos últimos 100 anos. É o contemporâneo, que está próximo de nós. Porém, depois da Idade Contemporânea, grandes revoluções aconteceram pelo mundo, e uma delas foi a ascensão de poderes políticos, como o socialismo comunista na Rússia, e se estendeu por alguns países, como a China, partes da África. E esse novo modelo, ele rejeitava o cristianismo,
Sim. a tradição cristã, todo tipo de religião e fé, não só o cristianismo. E nessa nova proposta de ruptura, estabelecer um sistema sociopolítico de gestão em que a humanidade iria solucionar o problema da pobreza, da desigualdade social, das injustiças. Então seria inserido um novo sistema. Esse sistema fracassa porque vai dividir a Alemanha em duas partes. Sim. E o fracasso do sistema socialista comunista, tão esperado e sonhado por Lenin, que foi batalhado, entre outros pensadores, que foram desumanos com os cristãos, com os judeus, com tantos outros mais, com o seu fracasso em 1989, foi derrubado o Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim foi interpretada por um sociólogo francês como o início da idade pós-moderna. A modernidade chegou até aqui com todo o seu esforço humano de trazer progresso para a humanidade, melhorias para a humanidade, e o resultado foi 2 guerras mundiais, muita morte, muito sofrimento e perca de liberdade, perca de expressão. E agora o mundo ele começa a se reconfigurar em busca de novas ideias para se definir. E aí começa o que se chama de pós-modernidade. Essa pós-modernidade é lida por alguns como um momento, como traçou a própria modernidade. A ponte que liga a pós-modernidade da modernidade, ela é tão estreita que alguns acham que não tem pós-modernidade, só tem modernidade estendida. Sim. Já outros defendem uma neo-pós-modernidade. Veja como é complexo. Mas o que caracteriza esse momento? Vamos pegar aqui uma expressão do sociólogo Zygmunt Bauman. Você pode estar se perguntando, mas eu queria ouvir de Bíblia. O programa é a Bíblia, família. Eu vou falar de Bíblia. Isso é uma introdução para você entender a importância dessa reflexão sobre a família no contexto da pós-modernidade. O sociólogo judeu polonês Zygmunt Bauman, ele chamou a modernidade de modernidade líquida. Modernidade líquida. E o que é essa modernidade líquida? É aquilo que está em fluxo, que é líquido, ninguém segura, não sustenta mais. Você pega, coloca a água na mão e não consegue segurar, ela vai embora e ela evapora muito rápido. Ela tanto escorre quanto evapora. Sim. Ou seja, o contexto que nós estamos inseridos atualmente é um contexto líquido que evapora, que escorre, que se esvai, que ninguém segura, que ninguém sustenta. Ou seja, tudo é transitório, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Logo, nenhuma relação tem mais a estrutura da antiguidade de permanecer até a morte. As estruturas dominantes que eram modelos para a sociedade era a família. Ela começa a ser fragmentada, novas ideias passam a ser incorporadas e isso vai começar a definir um novo momento para a humanidade. Essa pós-modernidade é movida por um espírito onde nada é seguro. A ideia de absoluto na pós-modernidade, o que é absoluto? Aquilo que é completo, que é fechado. Não existe, só existe o relativo. Não existe verdade absoluta, não existe um caminho absoluto, não existe nada objetivo, tudo é subjetivo, tudo é relativo, nada é seguro. O que importa por trás de tudo isso é o progresso da humanidade, fundamentado e impelido pela ciência e pelas opções que cada um pode fazer, porque cada um faz a sua escolha da sua verdade, do seu sentimento. Mas essa relação com a Bíblia e o texto que foi lido, que é o texto de Ló. Nós queremos aqui refletir à luz da vida de Ló, voltando cerca de 1900 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.900 anos atrás. Esse é o nosso regresso, para ler uma história tão antiga, mas para mostrar que a humanidade está sempre repetindo as mesmas coisas. As buscas humanas
de hoje não são diferentes das de ontem. Há especialistas que já fazem leituras. Eu li um livro que é A Psicanálise do Fogo, de Gaston Bachelard. Bachelard, ele mostra como o homem sempre se preocupou em estar perto do fogo. De sorte que tudo que nós estamos aqui funcionando, esse microfone, tem fogo por trás dele. Sim. Em forma de energia. Perfeito. A iluminação que está ao nosso redor é fogo. Dentro das paredes tem fogo, são fios. Então o homem sempre esteve próximo do fogo. E começou junto das fogueiras, depois das suas lareiras. E o homem produziu suas primeiras ferramentas de pedras para caçar, fez o seu machado com um pedaço de pedra amarrado num pedaço de madeira. E esse machado ele evoluiu para um machado de metal, de ferro, de aço, mas não deixou de ser machado. Sim. E nem perdeu a função de cortar. Então, os anseios da humanidade, eles não podem ser descartados porque foi no passado. O homem começou andando a pé e descalço, aí fez a sandália. Depois ele descobriu que podia montar sobre as costas de um animal, só precisava adestrar o animal. Mas o animal só carregava 2, 3 pessoas no máximo nos lombos de um cavalo, de um boi. Então ele teve a ideia de criar a charrete. Criou a carroça. Perfeito. E ele começou a conduzir muita gente. Hoje ele tem o trem, tem um avião, tem o Boeing, tá? Mas a ideia principal é de locomoção, de meios de locomoção, está presente. Sim. De facilitar a vida humana. Então, seja no passado, seja no presente, o ser humano está vivendo. O contexto cultural é que determina as novas modalidades de objeto que temos à nossa disposição. O homem tomou água numa caneca que era feito de ele tirava um caroço, removia de dentro e fazia ali o seu copo. Depois ele aprendeu a fazer por meio da argila o seu copo. Está aqui. Sim, argila. Estamos vivendo, só dá uma beleza hoje, uma pintura, mas o princípio é o mesmo, a utilidade é a mesma. Aí, é como a internet, você fala de internet hoje como algo pós-moderno, de uma comunicação extraordinária. Os indígenas já se comunicavam com nuvens de fumaça, faziam uma fogueira com palha seca, depois colocava folhas verdes em cima para fazer a fumaça escura e depois batia para formar círculos concêntricos. Outros batiam tambor a longa distância, outros acendiam fogueiras e comunicavam a longa distância. Então, capítulo 19 do livro do Gênesis. Vamos para a Bíblia. Eu espero que você esteja compreendendo aí qual é a nossa intencionalidade com essa comunicação sobre a família pós-modernidade. É só trazendo o homem para o presente e viajando para o passado e percebendo que as ideias que movimentam a sociedade são as mesmas. Elas mudam de nome, mas não a essência. Só muda a cor da roupa, né? Nós temos aqui a história de Ló. Quem foi Ló? Ló é sobrinho de Abraão. Ele perdeu o pai logo cedo. O capítulo 11 do livro do Gênesis nos mostra, é a primeira vez que ele é citado, e o texto vai nos dizer aqui, no versículo 27, a gente recebe aqui: estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Então, o nome do pai de Ló era Arã, ou Harã, e ele é irmão de Abraão. Abraão tem 2 irmãos, um se chama Naor e o outro Arã. E Arã, o versículo 28 diz: morreu Arã. Ele morre cedo. Estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Ele morreu lá em Arã, antes deles irem para a terra de Arã, que é o nome dele também, que é o nome dele, né? E
E tomaram Abrão, a Naor, mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, Milca de Arã, pai de Milca, pai de Isca. Versículo 31. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho. Então, ele entra numa comitiva que está deixando a terra de Ur dos Caldeus e migrando para a terra de Arã, e que fica no norte da Síria. A Síria, não é Síria, a Síria, fronteira com a Síria. E depois que o pai de Abraão morre lá na terra de Arã, Abraão deixa aquela terra e vai descer pela região da Síria, indo em direção ao que se chama de Levante. Levante é uma parte de terra que está no crescente fértil, que vai da Síria até o Egito. Se chama de Levante, aquela terra. Então, o capítulo 12 do livro do Gênesis diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. Então, Ló partiu com Abrão. Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Quer dizer, Abrão o tomou. Abraão está adotando Ló como seu filho adotivo. Abraão não tem filhos, sua esposa é estéril. Então ele adota Ló como seu sobrinho. E começa um processo de peregrinação. Esse processo de peregrinação, Abraão vai para o coração da terra de Canaã, e lá, quando ele vai se direcionando mais para a região sul, capítulo 12 diz que ele vai para a terra do Neguebe, que é a banda do sul, no versículo 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Outra tradução diz para o Negueve. O resultado é que a região sul ela é árida, é quente, é difícil. Então, houve uma seca naquela região, houve fome, e Abrão, o ponto mais próximo para encontrar pão agora era descer para o Egito. Ele desceu para o Egito, e o Egito certamente foi um lugar de grandes surpresas para aquela família de peregrinos. Ló, que já contraiu esposas, ele já tem família, já tem 2 filhas, está seguindo seu tio, que não tem filhos, e eles irão conhecer uma das cidades mais elevadas. De onde eles saíram de Ur dos Caldeus, já havia um grande avanço na arquitetura, na tecnologia, porque os caldeus desenvolveram o relógio, criaram as primeiras charretes de 4 rodas, carroças, e dividiram o tempo de 12 horas em 2 partes. E então ele sai de um local, havia os zigurates, que eram um estilo de prédio piramidal, que eram seus santuários gigantes. Ele vem de um mundo já de grande escala, de grandes construções, mas agora ele vai se defrontar com um mundo superior. Muito mais espetacular em todos os aspectos. Os egípcios da antiguidade deram uma demonstração de poder, de conhecimento, de domínio de cultura em diversas áreas, seja na área da medicina. Eles desenvolveram a arte de fazer a mumificação, preservar os corpos em sarcófagos. Eles desenvolveram muitas coisas na questão de saúde, nas construções, o domínio das pedreiras e a exploração dos megalitos, grandes construções e prédios gigantes que existem até hoje. Para quem vai ao Egito, você chegar lá e ver as pirâmides de Quéops, Quefre, Miquerinos, que Abraão viu, Ló viu, certamente. E isso foi impactante porque não tinha nada semelhante no mundo antigo. Olhar para aquela coisa gigante, que mundo é esse? Um mundo diferente, que em Canaã não tinha nada disso. Canaã, a população de Canaã era uma população mais pobre, menos desenvolvida, e não tinha essa estrutura, essa capacidade toda. Havia capacidade humana, mas não tinha pessoas que pudessem liderar isso e fazer esse tipo de exploração. Os egípcios não. Os egípcios deram uma lição para o mundo antigo. Quando Ló se depara com esse mundo, com a sua família, certamente, o texto não diz se houve espanto, se não houve, mas
é natural que quando você faça uma viagem para outro mundo, que você tenha um encontro com aquela coisa diferente, você seja impactado. Sim. Eu cheguei em Roma, vi o Coliseu Romano, nunca vi nada parecido, semelhante, tamanha grandeza, um anfiteatro que fora construído no ano 70 depois de Cristo, ter uma estrutura tão gigante daquela que hoje arrebata os nossos olhos. E a Fontana de Trevi, eu estive também no Egito, pude entrar em uma das pirâmides, como isso é impactante, sabe? Agora, imagina isso na antiguidade, num povo menos desenvolvidos, sem ter essa capacidade toda dessa tecnologia que temos à disposição. Então, Ló, ali, certamente, ele voltou sabendo que havia um mundo de progresso, um mundo de avanço, que algumas pessoas estavam vivendo e outras não. Então, é quando ele volta para Canaã, com Abraão no capítulo 13, porque o texto diz: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. Sim. Baseado nessa ideia, né, de Ló presenciar, né, no Egito, essa modernidade. Pergunta. É uma pressuposição. É uma pressuposição. É uma ideia, né? Como que a pós-modernidade influencia a estrutura familiar tradicional? Usando o exemplo de Ló. Sim. Nós podemos ver que a pós-modernidade tem um poder de influenciar. E aí, quando você diz a família tradicional, é um ponto muito interessante. Partindo do princípio de Ló, que está seguindo o seu tio Abraão, que é seu pai adotivo, e Abraão conhece já o Deus verdadeiro, o Deus único, já abriu mão da idolatria. O livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, diz que o pai de Abraão era idólatra, mas Abraão foi chamado para deixar a idolatria. E Ló está seguindo com o seu tio. Ele já tem a herança que ele recebeu do pai. Certamente o que o pai deixou para trás é dele. Ele tinha muitos pastores, muitas ovelhas. Capítulo 13, versículo 5 diz assim, de Gênesis: e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Então, ele tinha servos à disposição, tendas. Tendas são moradias temporárias que você monta e desmonta, são cabanas, né? Ló, ele para na terra de Canaã com Abraão. Naqueles dias os cananeus e os fariseus habitavam aquela região, e o espaço para dividir para quem tinha muitos bens e está peregrinando estava apertado. Então há um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Correto. E agora o sobrinho e o tio vão se entender debaixo da tenda. Um caso de família. Um caso de família. Mas o que isso tem a ver com a pós-modernidade? Segura aí. E a família tradicional. A gente vê aqui um caso clássico, é que essa família está unida. O pai de Ló morre, mas o seu tio lhe socorre de imediato. Não abre mão. Entra para a família e se mantém juntos, que a família era nuclear. Ela sempre acompanhava, os outros estavam sempre juntos. A família moderna, ela cada dia é menor e mais distante. A família moderna já temos até o modelo monoparental na pós-modernidade. Mono, único. Um só parente, que é o pai ou é a mãe, e convive só com o filho, somente um. A família ela está tomando novas formas, novos modelos, mas aqui essa família vai enfrentar uma ruptura. Se você está voltando 3.900 anos atrás, 3.900 anos atrás aproximadamente, nós já temos aqui um caso de família que está enfrentando crise. Por quê? Quando os bens
os pastores de Ló e de Abraão entram em conflito, os dois quem tem que resolver que são os patrões, Sim, os sim. senhores. É a mesma coisa de uma família se dividir por questão de empresas, de negócios. É? Eles não conseguirem mais se entender e ter que rachar o negócio, Sim. ter sociedade mais, é família. Sim. E aí nós temos aqui um caso desse de família. Aí veja só, e houve contenda, versículo 7 do capítulo 13, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Somos da mesma família. Sim. Não temos motivos para brigar por conta disso. Aí Abraão, ele propõe algo para que eles não estejam brigados, nem divididos. Não divididos, separados, mas não divididos. Que é possível você se separar do outro sem te dividir. Sim, perfeito. Isso é um distanciamento geográfico. Ok. Alguém já disse que certas vezes, para estar perto demais de alguém, é preciso estar distante. Tá distante. Tem família. Ok. Que aí você gera saudade, vontade Sim, de ver sim. e tal. E tem gente convivendo demais, se estraga. Ok. Né? Então ele diz assim: não está, diz Abraão a Ló, toda a terra diante de ti, eia, pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Abraão aqui, ele nos dá uma lição grandiosa. Ele é o mais velho, ele é o tio, Sim. ele é o líder da comitiva, mas ele disse para seu sobrinho: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o oposto, eu vou para o outro lado. Eu só não quero contenda entre mim e você. Ele poderia muito bem ter dito: olha, Ló, tu segue por esse caminho que não dá mais. Sim. Ele Segue poderia aqui. definir. Poderia. Mas sendo mais velho, sendo tio, sendo pai adotivo, sendo escolhido por Deus, se você escolher um caminho, eu vou para o outro. Ele abriu mão, Sim. colocou a escolha na mão de Ló, o direito de julgar qual seria o melhor lugar para estar, e ele iria, mesmo com prejuízo, mas mantendo o lucro na relação familiar, na unidade, na união da família. Então, Abraão está com foco e Ló, o texto diz, versículo 10, levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era tão bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Veja que o Egito era um local próximo. Sim. É como a terra do Egito. Lembrava? Sim. Quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Aqui começa a jornada de Ló em busca de novos caminhos, novos tempos. E quando Ló se aparta de Abraão, ele foi para as campinas do Jordão, porque ele já enxergou vantagens nessa campina. Lembrava o jardim do Senhor, lembrava o Egito. O Egito, o Nilo transborda, tudo é bem regado, muito próspero. Ele viu tudo isso lá. Isso veio à sua memória e promoveu nele um desejo de progredir. Ok. E o texto diz aqui, versículo 13: habitou Abrão em terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ló ainda é um peregrino habitando em tendas. Sim. Mas ele já está próximo de quê? Das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, elas têm casas, não têm tendas. Essas cidades têm muros. Essas cidades, pelos vestígios arqueológicos, a cidade de Sodoma era uma cidade próspera. Sim. Era uma cidade moderna. Era uma cidade contextualizada. Sim. E Ló era um pastor, era um peregrino habitando em tendas. Só que Ló
ele decidiu morar na própria cidade de Sodoma. Sim. E aí ele vai investir, deixar de morar em tendas para incorporar a vida moderna. Sim. Vai incorporar a vida moderna. Mas em que isso pode afetar a família tradicional após modernidade? A Bíblia mostra que Ló agora ele vai galgar uma posição em Sodoma, vai estar inserido na cidade, no estilo de vida moderna daquele povo, deixando para trás a sua vida de peregrino, de habitante de tendas. Provavelmente vendeu o seu gado para investir na vida moderna. Sim. E aí ele tinha tantas riquezas que conseguiu uma posição de juiz na porta da cidade. Perfeito. E passa a habitar ali nessa cidade. E o texto sagrado, ele diz assim, no capítulo 19, versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. Versículo 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. Então, Ló agora é um habitante de uma casa, casa moderna, não é mais Abraão está lá, habitando em tendas, peregrinando, está no estilo de vida nômades, lutando, não tem nenhum pedaço ainda na terra que lhe pertença, embora recebendo a promessa que tudo será seu no futuro. Ló está fazendo investimentos modernos. Fantástico. Ló já entrou para a nova vida aqui com a sua família, investiu em Sodoma, galgou posição. Sim. Isso revela como a vida pós-moderna, a busca pelo novo, às vezes, como você vai se adequar a esse espaço, as surpresas que estão por trás, como isso pode afetar a família. Primeira crise que Ló vai enfrentar aqui. Aquela vida moderna, aquelas cidades, são 5 cidades ali, que estão debaixo do governo dos reis da Babilônia, do Eufrates. Sim. E aquelas cidades estão pagando impostos há 13 anos. E agora eles decidem fazer uma ruptura, não pagar mais impostos. E Ló não sabe, ele investiu ali, que existe um domínio político na área, que quem entrar no meio vai ter que incorporar aquele espírito, vai ter que pagar imposto aos reis do Oriente. E o imposto é tão pesado por trás, o sacrifício agora da liberdade que ele tinha, que eles não vão querer pagar. Isso vai despertar o juízo vindo da parte dos reis do Oriente. E sabe qual é o resultado? Capítulo 14 do livro do Gênesis. E aconteceu nos dias de Aranfel, rei de Sinar. Sinar é onde está a Babilônia. Arioque, rei de Elazar. Quedorlaomé, rei de Elão, os elamitas. E Tidal, rei de Goim. Que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. Abissa, rei de Gomorra. Assinabe, rei de Adimá. Assimebe, rei de Zeboim. E ao rei Bela, esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomé, mas no 13º ano rebelaram-se. E no 14º ano veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins que em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Veja o que Ló vai ter que enfrentar. A primeira crise. Esse novo estilo de vida que Ló aceitou, incorporou e investiu, da cidade de Sodoma, tem um espírito dominante
Sim. né? De questões políticas aqui que impõem as leis, as regras. E quando eles não se adaptaram, eles vieram com uma punição severa. E agora Ló se torna cativo. Sim. É arrastado e todos os seus bens e toda a sua família. E o que vai acontecer? Um homem vai escapar e foi e contou tudo a Abraão. Sim. E Abraão, o pai adotivo, o tio, o senhor, o patriarca, vai em busca de Ló, porque é seu parente, é sua família. Uhum. E o texto sagrado diz que Abraão os perseguiu até Damasco, até Dan. E o versículo 16 do capítulo 14 do Gênesis nos diz: e tornou a trazer a toda a fazenda, todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, a esposa e as filhas, e o povo. Abraão liberta todos, mas Ló volta para Sodoma, porque a casa dele é em Sodoma. Ló é resgatado por Abraão, mas não se une a Abraão na peregrinação. A gente vai ver que Abraão, no capítulo 15 do Gênesis, permanece habitando em tendas. Sim. Do capítulo 15. Porém, Ló voltou para Sodoma, a vida moderna. Só que agora Ló vai ter que enfrentar um problema que a Bíblia descreve nestes termos. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Olha o que o texto sagrado nos diz. Segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 2. Capítulo 2. Diz o texto sagrado. Versículos 7 e 8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ló passou a viver uma vida de aflição, de angústia, habitando em Sodoma. Como peregrino, ele estava ainda lutando ao lado de Abraão, seguindo o seu curso. Mas agora, nessa vida de estabilidade, nessa vida moderna, nessa cidade cercada, nessa nova posição, ele tinha que enfrentar uma realidade que ele desconhecia, que são as armadilhas da vida. Muitas vezes o ser humano é cercado por ideias novas, por propostas que dizem que é para o progresso da humanidade, que é o melhor, mas por trás desse investimento existe um sacrifício da moral, existe um sacrifício da verdade, existe um sacrifício de princípios. E ele era justo porque Deus disse que ele era justo, e agora ele não podia fazer nada para mudar, a não ser afligir-se. E ele só vai escapar porque Deus vai responder a oração de Abraão, de um parente dele, da família, de um tio, pai adotivo, que vai interceder por ele, que lamenta pelo caminho que Ló trilhou, a busca por essas ideias. E Ló está lá com sua esposa, suas filhas, mas quando ele abre a sua porta de madrugada com barulho, ele se assombra, o que ele vê. Quando ele tem filhas para tirar de casa, que abre a porta, não dá, ele tem que fechar. E o que ele escuta lá fora do que está acontecendo dentro da cidade, e o que acontece? Uma das questões de Sodoma, além da injustiça social, que o livro do profeta Ezequiel diz que Deus destruiu por conta da injustiça social,
a exploração do pobre, cada vez mais pobre, a injustiça social, a desigualdade, além da violência que dominava, havia essas questões. Qual questão? A Bíblia diz que Ló recebeu 2 homens na sua casa que eram anjos. Capítulo 19. Capítulo 19. E versículo 2, ele convida esses homens para entrar na sua casa. E ele insistiu e eles foram. Só que a Bíblia diz, no versículo 4, e antes que se deitassem, naquele mesmo dia, que dormissem dentro da casa de Ló, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma. Varões aqui são homens. Sim. Desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Se você pegar uma tradução mais clara, para que tenhamos relações com eles. Olha. Não é conhecer, queremos saber quem é, se é uma pessoa importante ou não. O verbo conhecer aqui é um eufemismo para práticas, relações. A Bíblia diz, e Adão conheceu a Eva e ela deu à luz um filho. Sim. Então, usa muito esse eufemismo, conhecer, para práticas sexuais. E os homens de Sodoma tinham essa prática. Meu Deus. E eles queriam a todo custo, não havia limites para eles. Não havia princípios morais que estabelecesse um limite, não havia ninguém que julgasse aquela prática como errada. Sim. Ou seja, os juízes daquela cidade consentiam com essa prática. Eram favoráveis. Além da injustiça, da desigualdade social, da miséria proposta dentro de Sodoma para os mais pobres, havia essa degradação moral dos homens de Sodoma. Sim. E Ló, que está morando agora, vivendo essa realidade, e ela agora não demorou para querer arrombar a sua porta. Não era mais fora da porta, é querer dentro da casa de Ló. E diz o texto sagrado que eles trazem-os fora para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, para proteger a casa. Proteger a casa. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, tratando-os bem, para minimizar, aplacar aquele instinto perverso, pervertido, imoral, espúrio, degradante, hostil aos princípios de Deus. E diz assim: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conhecem varão. Fora vos trarei e fareis dela como bem vos for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso viera a sombra do meu telhado. O que Ló está propondo aqui? Entregar as filhas para eles fazerem o que quiserem com elas? Veja, ele já sabia que aqueles homens eram pervertidos, imorais, e que o assunto deles não eram com mulheres. Então ele está usando de um álibi aqui, provavelmente, como uma maneira de minimizar a situação. Ele talvez esperando dizer: não, deixa para lá, tuas filhas nós não queremos, elas sempre estão conosco, não queremos. Veja que a proposta é substituir os 2 homens por 2 filhas, que são anjos de Deus. Mas, sabe o que o texto nos diz? Eles, versículo 9, porém disseram: sai daí, ou seja, saia da frente. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar. Quereria ser juiz em tudo, ou seja, ele é juiz na porta de algumas coisas.
Perfeito. Quer ser juiz em tudo, ele já julga algumas causas por aqui. Agora te faremos Com mais certeza. mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Meu Deus. Aqueles varões, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fechar a porta. Porém, os dois que estavam na casa de Ló arrebataram Ló das mãos deles. Sim. E entraram e passaram a tranca por dentro. Mas eles agora estão dispostos a abusar de Ló. Meu Deus. Veja a situação. Agora eu pergunto, que tipo de contexto é esse para o que nós estamos vivendo? Meu Deus. Estamos vivendo numa sociedade que se defende a relação com crianças, Sim. tratando pedofilia como doença para encobrir as práticas e não como algo criminoso mais. Meu Deus. Então, cada vez mais, reduzindo a idade para que se possa ter relações. Sim. Não se faz isso para o voto, mas para outras coisas se faz. Sim. E cada vez mais, para certas responsabilidades não querem a maior idade para responder. Né? Principalmente questão de crime, essas coisas. Sim. Reduzindo a idade para isso, querendo que as crianças decidam mudanças, inclusive de sexo. Expondo crianças a situações deploráveis. Sim. Vivemos em um mundo em que se defende relação trisal, casado com 3, 4. Meu Deus. A partir de 3 é trisal. Sim. Relação incestuosas. Sim. De vez em quando aparece na mídia um pai envolvido com a mãe, a filha, filho com a mãe. Filho com a mãe, fazendo sucesso, famosos. Não vou citar nomes aqui, mas é só buscar na internet. Cada vez mais o incesto tem sido defendido como uma prática normal e acrescentaram já tem projeto no nosso, querendo passar lá em Brasília, onde defende práticas com animais. Relações que já tem países da Europa que já aprovaram. Então, querem aprovar isso no Brasil. Querem aprovar o casamento entre pais e filhos. Pais e filhos, exatamente. Então, como lei. Quer dizer, qual a diferença daqueles dias que Ló estava vivendo para esses dias que nós estamos vendo? Os desafios são os mesmos. Então, a gente percebe aqui, a gente vê que Ló está enfrentando uma realidade que não tem distância da nossa realidade. Só que Ló está inserido aqui. Porque o perigo do cristão flertar com o pensamento pós-moderno e aceitar tudo, essa desconstrução dos valores, dos princípios, relativizar a verdade, sacrificar os princípios da moral, ética cristã, é um risco muito alto. Porque quando você se abre e acha que tudo é normal, que tudo é relativo, é uma escolha pela felicidade. Então, no lugar de denunciar o pecado, se defende a felicidade humana, esteja bem, é o que importa. O que importa é a felicidade. Uma felicidade a custo e de sacrifício dos princípios morais, dos princípios que a palavra de Deus exige. Então, para isso, se é a palavra de Deus que exige isso, vamos então dizer que ela não é mais a palavra de Deus, que ela não é revelada, que ela não é inspirada, que ela não é digna de crédito, porque ela está influenciando essa sociedade, esse grupo patriarcalista, retrógrado, ultrapassado. Então, com esse pensamento tirano e desumano que não deixa o outro ser feliz. Quer dizer, a busca pela felicidade independente de Deus. O ser humano, como sempre, buscando satisfazer o seu ego, a sua vontade, seus anelos, acima da palavra do Senhor. Então Ló, ele entrou nesse mundo, não sabia o que lhe aguardava. Primeiro, a dominação política. E ele foi arrastado na onda. Depois que ele volta para lá, ele não sabia a degradação que lhe aguardava, que afligia a sua alma todos os dias. E agora, enquanto estava fora, era apenas uma aflição. Mas agora quer entrar dentro da sua casa. E não quer apenas
pedir para entrar. Nós vamos Vamos arrombar. arrombar. Veja o capítulo 19. O versículo diz assim: que eles, os anjos, feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta, estavam procurando a porta para arrombar, para fazer mal a Ló e a sua família. Eles querem invadir agora com toda a força. Estamos vivendo num momento em que querem impor para as igrejas cristãs certas práticas. Que se alguém quiser assumir uma outra postura, uma outra identidade de gênero, que quer seguir seu caminho, quem vai impedir? A Bíblia diz que Deus os entregou às suas paixões infames. Deus não impediu o homem de querer pecar. Deus disse apenas que o pecado tem consequência, mas não impede ninguém de pecar. Deus, ele mostra as consequências do pecado. Você quer seguir outro padrão, outro caminho. Agora, fazer desse padrão um padrão geral, impor e desconstruir a minha liberdade de ser o que sou. Por exemplo, eu me defino como homem, não por definição, porque eu me entendo que sou homem hoje, como se não posso ser amanhã. Não. Eu entendo que eu sou macho porque Deus me fez macho. Perfeito. E minha esposa é fêmea porque ele fez fêmea. Homem e mulher, macho e fêmea. E ainda outra. Essa definição também é biológica. Sim. Genética. E ela é também anatômica. Sim. O meu físico, a minha estrutura diz que eu sou. Então, se alguém quiser escolher ser diferente disso, seguir uma ideologia ao invés de uma determinação biológica, anatômica, psicológica, social, espiritual, porque vem de Deus, que foi Deus que fez macho e fêmea, aí é com você. Quem somos nós para impedir o direito de liberdade de expressão de alguém? Agora, a nossa forma de ver e entender, a partir dos princípios divinos, nós defendemos para a nossa família, para o nosso povo e pregamos para o mundo que esse é o padrão que Deus quer. E essa imposição atual faz com que essa defesa para a nossa família se torne um crime. Se torna um crime. A família tradicional se torna uma ameaça para esse tipo de desconstrução e ressignificação de novos modelos de famílias. Então, quando a igreja se torna uma ameaça, nós temos o direito de pregar para o mundo e dizer qual é o pensamento de Deus. Agora, o ato de querer adotar esse pensamento e escolher é da pessoa. Agora, dizer que isso que nós estamos fazendo é uma imposição, não. O evangelho é uma proposta de liberdade, onde as pessoas podem escolher querer ou não, aceitar ou não. Então, a pós-modernidade ela vem com uma estrutura de pensamento em nome do progresso, em que se defende uma libertinagem no lugar da liberdade, se defende um direito privado em lugar do direito objetivo e geral, se defende o relativismo no lugar do absoluto, se defende práticas ideológicas para definição de conceito de gênero e do sexo, no lugar de uma determinação biológica, uma ideologia. Você quer fazer tudo isso? Faz, é um direito teu. Quem somos nós para impedir? Agora, venha pegar o seu padrão e impor. Não estamos dispostos a fazer sacrifício, não. Exato. O que nós aprendemos, aonde estamos enraizados, é o suficiente para lutarmos até a morte por ele. Essa imposição é uma característica, talvez uma das características principais desse padrão que está se criando. Esse padrão. Agora, é uma imposição. Vamos para Lucas, capítulo 17. Jesus está falando da sua vinda. Ele vai voltar. Lucas, capítulo 17. E quando Jesus anuncia a sua vinda, para que estejam preparados, porque os discípulos perguntaram assim, capítulo 17, versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior,
nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Versículo 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Jesus mostra aqui uma outra característica, que as pessoas estavam preocupadas com o progresso, Sim. com o comércio, com o dia a dia, seu bem-estar. Nos dias de Ló será também na vinda do Filho do Homem. Então Jesus pega para espelhar os nossos dias, os dias de Ló. Sim, sim. Ele não pegou Ló aqui, ele disse os dias de Ló. Os dias, correto. Os dias de Ló. Se torna padrão. Aí ele diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, os nossos dias são dias parecidos com os dias de Ló. Aí o 32 ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ló é casado, tem 2 filhas, tem uma esposa e agora está comprometendo a integridade de suas filhas quando oferece aqueles homens levianos que rejeitam elas por serem mulheres para desejarem somente homens. Os homens de Sodoma. Então eles agiram dessa maneira. E Ló já tem filhas que estão noivas. Sim. Estão noivas. E o texto diz, no capítulo 19, versículo 12: então disseram aqueles varões, os anjos, a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas. Sim, esse detalhe aqui. E teus filhos, que não se fala mais o detalhe desses filhos de Ló. Sim. E teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir esse lugar, porque seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Quando Abraão começou, alguns anos antes, a orar por Sodoma, o texto no capítulo 18 do livro do Gênesis, capítulo 13 primeiro. Capítulo 13, quando Ló se apartou de Abraão, o texto já diz assim, versículos 12 e 13. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Sim. Capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então o pecado tem se agravado muito em Sodoma. Deus está indignado. Aí o texto no capítulo 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Aqueles que queriam as filhas de Ló não queriam o conselho de Ló. Sim. Não queriam a orientação de Ló. Eles enxergaram como uma coisa desnecessária. Deus vai destruir esse lugar. Algo sobrenatural vai acontecer aqui. Vale a pena acreditar nisso. Talvez seja mitos, lendas. Eles tinham incorporado um pensamento mais racionalista, hedonista, de colocar o seu foco no prazer. Sim. Se debruçar sobre aquele espaço e não perceber a ameaça da oportunidade. Então, quando Ló trouxe essa notícia de uma mensagem espiritual,
que Deus havia de julgar aquele lugar, eles zombaram. Não acreditaram. Sim. Não aceitaram essa proposta. Isso é incompatível com o pensamento do contexto de Sodoma. Sim. Esse tipo de mensagem espiritual que Deus vem, vai destruir, não se encaixa com a vida de Sodoma. Zombaram, Sim. desprezaram. Não, isso não é para nós. Não é para nós. É. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher, tuas 2 filhas, que a proposta de Deus é salvar a família. Sim. E quer que o homem, ele conduza esse processo. Toma. Eles não vieram para arrastar? Sim. Toma. Tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Então são muitos os pecados de Sodoma e Gomorra. Só estão pensando em comer, beber, negociar, sentir prazer, praticar a injustiça. Ele, porém, demorava-se. Ló não interpretou que a questão era de urgência. Fez corpo mole. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. Meu Deus. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. Foi a misericórdia de e Deus. Tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Meu Deus. Olha, só escapa de Sodoma por misericórdia de Deus. Porque o ambiente é tão sedutor que muitas vezes a pessoa demora e nem percebe o grau da urgência de romper com essa estrutura. Tudo parece se ajustar tão bem ao redor. Sim. Né? Mesmo depois de perceber, de afligir a sua alma, e o nível que está, talvez Ló estava preocupado que ia poder levar. Porque o texto diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. E agora a responsabilidade é individual, intransferível. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta capa lá para o monte, para que não pereças. Escapa-te por tua vida. Não dá para negociar com Sodoma mais. Não tem mais. E o texto diz que o Senhor fez chover fogo sobre a cidade. Fez descer. E Ló entrou na cidade de Zoar, e o texto sagrado nos diz, versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. É como quem olha para trás, como está sentindo falta de algo que está perdendo, não e algo queria que ficou sair, para trás, não queria sair. Seus genros ficaram para trás. E aí eles vão viver essa tragédia. Ló vai escapar com vida com as 2 filhas, vai perder a esposa desse processo. Ainda no processo. Professor, eu tenho mais uma pergunta para a continuidade dessa história, uma pergunta muito importante, mas antes nós queremos ouvir um louvor. Nós estamos chegando na parte final da nossa programação, mas queremos ouvir um louvor, mais um louvor com a nossa banda Betânia, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, e retornaremos. Eu tenho uma pergunta para nós completarmos essa história da família de Ló. Tá bom? Então vamos para este louvor com a nossa banda Betânia, no nome de Jesus. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer
Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Meus irmãos, estamos de volta com o nosso programa Bíblia e a Família. Nessa parte final, temos ainda mais uma pergunta, não poderia faltar. Professor Givanildo, como que a pós-modernidade afetou na questão, na noção de parentalidade e nas práticas da criação dos filhos, tendo em vista esse episódio de Ló com as suas duas filhas? Olha, Josimar, essa é uma pergunta muito importante, porque quando nós olhamos para o contexto moderno, começou logo uma proposta de dizer que os filhos não pertencem aos pais. Os filhos é como um bem do governo. Muitas vezes tem essa proposta aí, já foi dito e propalado essa ideia, propagado por pessoas, autoridades, até da justiça. Sim. Né? E a relação de pais e filhos, ela tem sido afetada brutalmente, né? Cada dia mais a relação, hoje até a ideia de chamar de pai, ela está sendo questionada. Sim. Porque é como se você tivesse posse pelo outro. Então, o pensamento marxista, que é um pensamento
todo pensamento progressista está sempre ligado de um viés político de esquerda. Sim. Às vezes. Então, eles trabalham muito essa divisão de classes e nessa divisão de classes, essa ideia do domínio do poder. Então, quando você é pai, mãe, o outro é filho, você está sendo alguém que toma posse do outro. É um tipo de exploração. Uhum. E isso vem desconstruindo essa relação. Há diversos fatores que se trabalha para isso. Começou a se divulgar a ideia que o pai precisa ser amigo do filho e não ser pai. Não ser pai. Parece uma ideia bonita. Sim. Interessante, né? Ser amigo do filho. Sim. Mas ser amigo para não ser pai. E aí ele não chamar mais de pai, chamar o cara, o velho, não sei o quê. Chamar de você, aquela ideia de respeito, de autoridade, hierarquia doméstica, nada. Isso é coisa patriarcalista. Sim. Então, a pós-modernidade ela tem afetado a relação, a estrutura familiar como um todo. Onde os pais simplesmente respeitam os limites dos filhos e não interferir nem impor. Inclusive, todo e qualquer tipo de disciplina doméstica precisa ser avaliada pelo governo até punida. Sim, sim. Né? Mas ao mesmo tempo se pede uma abertura para que se haja até o direito do casamento incestuoso. E aqui nós temos, no caso de Ló, que é um caso clássico, que tem sido questionado por muitos, que é a questão do incesto. Só que aqui precisa ser avaliado à luz da cultura dos dias de Ló. Correto. Por quê? Ló saiu de Ur dos Caldeus com Abraão, e nessa tradição, não só dos dias de Ló, mas ela avança através da história entre muitos povos, não só entre os hebreus, mas outros povos. Quando eu disse hebreus, Ló não era um hebreu. Você é sobrinho de Abraão. Os hebreus só começam a partir do filho de Abraão. É uma questão por exemplo, a endogamia. A endogamia era o casamento que tivesse laços sanguíneos, grau de parentesco. Endó é para dentro e gamia é casamento. Endogamia. O casamento endogâmico que foi praticado por diversos povos. De sorte que o judeu ele defende até hoje que o judeu deve casar com um judeu. Isso é endogamia. Tenha laços, pelo menos, nacionais. Então, Abraão, quando vai casar seu filho, ele pede que seu servo volte até a sua parentela buscar uma esposa para o seu filho, para não casar com as mulheres cananeias. E uma das características era manter vivo o nome da família. E isso através dos filhos, a continuidade da família. O que vai acontecer aqui, no capítulo 19 do livro do Gênesis, é que Ló ele vai habitar numa caverna com suas filhas. Versículo 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não tem um varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Ou seja, o natural é que se constituísse família. Esse é o padrão natural. Correto. Um homem entrar para uma mulher. Não o que estava acontecendo em Sodoma, o padrão antinatural. Correto. Um varão que entre a nós. Ou seja, fosse contraído em casamento. Para quê? O casamento delas era para dar continuidade à memória do pai. Era a família que continuava. Como não tinha mais, estava habitando numa caverna, ela faz um acordo com a sua irmã. Era segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. O propósito dessa moça aqui não é prazer, não é hedonismo, não é a ideia de pecar, ainda que não seja aprovado a prática dela, mas a intenção dela é preservar a memória do pai. Correto. Não é para que toda noite ela tenha relações e tenha prazer. Aí
E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Provavelmente ele não aceitaria, Sim. mas ela deu bebida e ele não percebeu. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente, ou seja, a descendência do nosso pai. A intenção aqui não é Ok. satisfação pessoal, mas é a preservação da memória. Ela está sendo movida por uma questão cultural. Ok. Embora o método que ela utilizou aqui não seja legal, Ok. tá certo? Certo. Só que isso hoje está sendo definido como uma prática normal. Sabemos que entre os povos antigos, os egípcios, havia práticas incestuosas para manter o poder de pé no meio da família. Sim. Por exemplo, Hatshepsut, ela casa com um meio-irmão. E já vem de uma família toda de práticas incestuosas. Para não perder o poder, eles casavam entre eles, dentro de casa. Os romanos chegaram a praticar isso também, e os povos, mas sempre com uma pretensão por trás, ou seja, não deixa de ter um interesse pecaminoso por trás. Então, o método que eles utilizaram foi embriagar o pai. Já é pecado, né? Sim. O método que eles utilizaram. Mas a intenção era outra. E aí, assim aconteceu, e elas geraram... As duas engravidaram do pai, uma gerou os moabitas e outra os amonitas. Dos povos. Mas, de forma clara aqui, houve um incesto. A lei ainda não tinha sido dada, e onde não há lei, não há pecado. Sim. Para exigir como norma, isso aqui é pecado, ok. isso aqui é condenável. Não havia essa determinação clara para elas. Então elas fizeram movidas por um interesse que era preservar a memória do pai e não interesse em prazer, em satisfação. Essa não é a proposta. Agora, o método utilizado, que é reprovável. E nem podemos dizer que isso foi influência de Sodoma. Sim. Se usa muito esse argumento, né? Porque ela diz assim, um varão que entre é nós. Sim. O costume de Sodoma é outra prática. É outra parte. Ok. Então, mas a busca hoje por essa prática legal revela que o espírito da pós-modernidade é uma ameaça à própria família. Que a Bíblia vai dar por lei a condenação das práticas incestuosas. Sim. E a lei veio para frear o pecado e revelar o pecado na natureza humana. E esses interesses, essas intenções, elas não agradam a Deus. Okay. Então, existe um paralelo muito grande entre esses dias que Ló vivenciou, diz de Abraão, com os nossos dias. Sim. Não podemos... E Jesus disse que assim seria a sua vinda, semelhante aos dias de Ló. Então, não podemos desassociar isso, uma situação da outra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver para alguém que não esteja olhando as Escrituras, porque foi Jesus quem disse. Sim, sim. Que seria semelhante aos dias de Ló. Então, estamos vivendo esses dias. E nós precisamos ter o cuidado para que a nossa família não receba influência, relativize tudo, ache que tudo é normal. E o que importa é estar feliz, é estar bem, em nome do prazer, sacrificando a moral, os princípios e os valores cristãos. Em toda essa proposta para compensar com a felicidade subjetiva e condenável, não. Esse tipo de prazer não foi projetado por Deus. Esse não é o plano de Deus para a minha e a tua família, jamais. Se alguém quiser seguir esse espírito da pós-modernidade, esta influência, quem somos nós para impedir? O que podemos fazer é alertar. Sim. Assim como Ló recebeu a notícia e alertou seus genros que zombaram, desprezaram. Era um direito deles, mas também eles terminaram perecendo em Sodoma. E Ló escapou.
Que o Senhor nos ajude e nos dê misericórdia, como deu para Ló, misericórdia, para escaparmos. A família e a pós-modernidade. Como escapar? Essa foi a temática da nossa programação desta noite. Estamos chegando no final, mas ainda queremos ouvir o professor Givanildo Tavares as considerações finais e aproveitando conselhos também. Fique à vontade. Eu quero somente agradecer a Deus por este programa, a Bíblia e a Família, buscando nas Escrituras o fundamento essencial para construir uma família melhor e mostrar que é possível fazer resistências e proteger a família em dias como esses, como a pós-modernidade, né? Então, que cada irmão, cada pai, cada mãe possa se voltar para as Escrituras, reunir a sua família em oração e meditação, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E ela tem a última resposta, que assim como os dias de Ló, que foi dias de punição, e Deus não perdoou aquela impunidade daquele povo que não se arrependeram, rejeitaram a proposta de Deus, que se aqueles anjos mandaram libertar os genros de Ló, então estaria salvando pessoas de Sodoma. Era misericórdia para aquele povo. Sim. Eles representavam aquela nação, aquele povo, e eles rejeitaram, zombaram, ao invés de aceitar. De igual modo, o mundo está vivendo Sim. essa realidade. E nós precisamos ter cuidado, porque se Deus ele puniu Sodoma e Gomorra, ele irá punir outra vez. Se tornou um referencial de imoralidade, de injustiça, de desigualdade, de exploração indevida do ser humano e de uma depravação moral sem limites, né? E é um sinal para todos nós que estejamos alertas à voz do Senhor, assim como foi nos dias de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela que estava dentro de casa, fazia parte da família, mas ficou para trás, porque decidiu olhar para trás. Olhemos sempre para frente, para Jesus, que é o autor e consumador da fé, para a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que nos direciona no meio da escuridão, e que o Senhor nos ajudará a chegar lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos escapar. Vamos escapar. Meus irmãos, estamos chegando no final da nossa programação. Deus em Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo ajude você, pai de família, você, mãe, ajude a sua casa para manter esse padrão bíblico. A pós-modernidade está aí, a modernidade está aí, e percebamos que prejuízos são muito visíveis por causa desse novo padrão, mas a Bíblia nos orienta, e nos orienta com muita clareza qual o padrão que agrada a Deus. Foi dito aqui nesta oportunidade, e com certeza você, colocando isso em prática, você vai escapar também, no nome de Jesus Cristo. Professor Givanildo, meus agradecimentos por mais uma vez estarmos juntos. Deus em Cristo te abençoe. Amém. Sempre disponível para nos atender, nos dando aí esclarecimentos bíblicos. O Senhor tem presenteado com ele com esta capacidade e ele sempre está nos abençoando. Então foi um prazer, professor, estarmos juntos mais uma vez. Meus irmãos, queremos agradecer a sua presença, por você estar aqui nos assistindo. Também agradecer ao nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a irmã Gilvanete, por esta ideia, né? Essa ideologia deste programa nasceu do coração de Deus e foi reflexo no coração deste casal, desses líderes espirituais, e estamos aqui nessa programação, a Bíblia e a Família. Estamos com um manual para que a nossa família escape de todos esses males, tá bom? Você que é daqui de Santa Rita, você já sabe os nossos horários de cultos, as nossas programações também através do canal do YouTube. Esteja sempre presente, acione ali o sininho para você estar informado quando for o programa Bíblia e Família, você ser alertado. Nas quintas-feiras nós temos o Círculo de Oração, de 15 em 15 dias, nas quintas nós temos o programa Kids. É bênção demais. E os nossos cultos aqui no Templo Novo, o Templo Sede,
são gravados na terça-feira, aos domingos. Então, você não tem como dizer que não pode acompanhar a Igreja do Senhor Jesus, a Assembleia de Deus aqui em Santa Rita. Então acompanhe, esteja presente também nos nossos cultos, tá bom? Deus em Cristo os abençoe. Mais uma vez, professor, Deus em Cristo te abençoe. Amém. E queremos em breve tê-lo novamente aqui na nossa programação. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade e que a nossa família escape, sim, pela misericórdia do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Somos gratos ao Senhor pela sua boa palavra, que esta família, esta casa possa, ó Deus, ser impactado por essa palavra, ser edificado por essa palavra. Que o Senhor possa estar protegendo cada lar, cada família, que o Senhor possa dar o escape. A tua misericórdia se renova a cada dia e que possa encontrar esta casa, ó Deus, e dar o escape dessa modernidade, dessa pós-modernidade que está trazendo tantos prejuízos para nossas famílias. No nome de Jesus Cristo, nós estamos orando, ó Deus, buscando a tua misericórdia, que a tua potente mão permaneça sobre cada família, guardando, livrando, dando sabedoria através do Espírito Santo para o pai, para a mãe, educar os filhos, para os filhos obedecerem os pais. Ó Senhor Jesus, nós clamamos a ti, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, por essa programação e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, a Bíblia e a Família, querendo Deus.